Bom, boa noite a todos. Alguns me conhecem, eu sou trabalhadora do magnetismo e falo de um assunto que respeito à saúde de todos nós. Alguns assistidos, quando procuram tratamento no magnetismo, vêm com algumas ideias a respeito de expiação e prova, acham que o tratamento não deve ser feito, que deve padecer, sofrer muito, para pagar suas dívidas, suas pendências. E para que essa pessoa possa compreender como funciona o tratamento, seja ele no magnetismo, seja ele na medicina tradicional, nós temos uma conversa com ele, mostrando a ele o Evangelho e dizemos a ele, levamos ao conhecimento dele o item 27, que fala, 27 não, 27 sim. Deve-se pôr um fim às provas do próximo? Deve-se colocar um fim às provas do próximo, se pode, se deve, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso? Essa mensagem foi dada por um espírito protetor em 1863. E ele aqui, desenvolvendo o seu raciocínio, fala o seguinte: vós dissemos e repetimos muitas vezes que estáis na terra de expiação para concluir as vossas provas. E tudo o que vós acontece é consequência de vossas existências anteriores. A parcela da dívida que tendes a pagar. Mas este pensamento provoca em algumas reflexões que devem ser afastadas, pois podem ter graves consequências. O que será que ele quis dizer com isso? Porque podem ter graves consequências. O que podemos fazer para agravar? E aí ele continua. Alguns pensam que a partir do momento em que estamos na Terra para expiar, é preciso que as provas sigam o curso. Acreditam que não somente é necessário atenuá-las, mas que também é preciso contribuir para torná-las mais aprováveis, agravando-as. Então, chego à conclusão seguinte, que não devemos deixar de nos cuidar, que temos que procurar o médico, o psicólogo, o psiquiatra. Devemos cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. E ele continua assim. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus traçou, mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem. E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão, tu não irás além disso. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício, para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que a sua justiça tinha aberto? Então, por que não procurar o médico? Não procurar o psicólogo? O dentista? Para resolver aquele incômodo? Procurar um tratamento, seja ele espiritual ou medicina convencional? Porque essas pessoas que foram dada a elas esse dom de tratar outras pessoas. E continuando. Portanto, não digais ao verdes um de vossos irmãos feridos, é a justiça de Deus, é preciso que ela seja cumprida. Dizei ao contrário,
diz o Espírito Protetor. Vejamos quais os meios que nosso Pai misericordioso colocou em o meu poder para minimizar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, o meu amparo material e conselhos poderão ajudá-lo a transpor essa prova com uma força, ciência, resignação. E aqui eu lembro do trabalho que é feito pelo atendimento fraterno, quando muitos procuram lá com ideias destrutivas e com uma palavra, uma conversa, um acolhimento para essa pessoa e que ela sai de lá mais fortalecida, com as ideias de suicídio sendo retiradas. Continuando. Veja que Deus não me colocou nas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se não me deu também como prova ou expiação, talvez, o poder de pôr fim ao mal e estabelecer a paz. Então, muitos de nós, aqui na Terra, têm essa habilidade de cuidar do outro, seja através da palavra, do atendimento fraterno, seja através da medicação, da medicina, seja através do fluido magnético, seja através do passe, seja através de uma sessão mediúnica. Então, por que não tratar-se? Por que não se cuidar? Continuando a mensagem do nosso amigo. Ajudai-vos sempre nas respectivas provas. As pessoas elas passam por situações tão graves, situações de câncer, situações de Alzheimer. Por que não ajudar essas pessoas? E não brincarei jamais como instrumento de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, sobretudo os espíritas. Deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Meus amigos, Deus é amor, não é castigo. O espírita deve pensar que a sua vida inteira tem de ser um ato de amor e abnegação. E que por mais que faça para variar as decisões do Senhor, sua justiça será cumprida. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para amenizar a amargura da expiação. Mas é Deus somente que poderá cessá-la ou prolongá-la, segundo o que julgar a respeito. E conclui. Não seria excessivo orgulho da parte do homem acreditar-se no direito de revolver, por assim dizer, uma chaga? Ou seja, procurar piorar a situação, de aumentar a dose de veneno para aquele que sofre, sob o pretexto de que essa é a sua expiação? Considerai-vos sempre como um instrumento escuro e termo. Resumamos desta forma. Estais todos na terra para espiar, mas todos, sem exceção, devem fazer inumeráveis esforços para amenizar a expiação de vossos irmãos. Uma lei de amor e de caridade. Então, muitos que chegam lá na sessão de tratamento, após a conversa, esse acolhimento, retomam a sua vida de cuidar de si mesmo. Ir ao médico, ir ao dentista, procurar fazer exercícios, fazer uma alimentação adequada. Isso também faz parte de nossa vida aqui na Terra. Cuidar de nós, apesar de todo o sofrimento que esteja passando. E aí, vamos usar o exemplo do Mestre Jesus, que quando esteve aqui, ajudou
a sarar vários nossos irmãos. Quem não lembra do paralítico antes de Betsá? Quando chegou perto dele, Jesus, ele perguntou: queres ser curado? E o paralítico, sim, afirmou que sim. Então, levante, toma o teu leito. Imediatamente o homem se viu curado e tomou o leito. Pôs-se a andar. Quando não lembra do leproso, e rogando de joelhos a ele, pediu cura. E ele falou: Senhor, se queres, pode dar-me limpo? E ele falou: quero que fique limpo. No mesmo instante, ele desapareceu a lepra e ficou limpo. Então, devemos seguir o nosso mestre. Quando pudermos, ajudemos ao próximo com uma palavra, com um incentivo, com esperança, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, com tantas pessoas em situação muito difícil, que perderam seus entes queridos, que possuem milhares de pessoas internadas. Muitos não estão conseguindo fazer seus exames, muitos não estão conseguindo ser atendidos. Façamos o possível para levar uma de esperança às pessoas. Tornemos mais difícil o que elas estão passando. Porque Jesus ensinou-nos, através de exemplos que existem no Evangelho, que podemos ajudar ao próximo. Amar aos outros como a si mesmo. Se queremos ser ajudados, também podemos ajudar os outros. Meus queridos, não fiquem com essa ideia de que quando você estiver com um problema, você não precisa procurar um médico, não precisa procurar um psiquiatra. Precisa sim. Precisa cuidar do seu corpo, do seu espírito, porque Deus é amor, não é castigo. Devemos deixar essa ideia antiga que quando nos sentirmos culpados, devemos nos castigar. Devemos, sim, pensar em nos amar, em procurar entender o que estamos passando e fazer o melhor possível. Procuremos verificar o que é possível para minimizar a nossa dor, o nosso sofrimento. Permitamos que os nossos amigos e parentes que percebem, que podem perceber melhor o nosso sofrimento, se aproximem, que cuidem de nós. Acreditemos no amor. É como o nosso amigo falou lá no final da frase. Estais todos na terra para espiar, mas todos, exceção. Devem fazer inumeráveis esforços para minimizar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Em todo o Evangelho existem mensagens nesse sentido, de ajudar, de acolher aqueles que sofrem. Ajudemos uns aos outros. Estaremos ajudando nós mesmos. Lembremos do exemplo de Jesus. Lembra daquele paralítico que eu falei? Pois é. Ele voltou, encontro com ele. Ele estava de novo. E Jesus curou de novo a ele.
vá e não peques mais, pois você não sabe o que pode acontecer de pior. Por que será que falou isso? Por que será que quando o médico diz, tome seu remédio, se exercite, faça uma dieta, e quando nós não seguimos essa orientação, nós não ficamos pior? Quando Jesus recomendou a ele, vá e não peque mais, é porque naquela época, ele devia dizer, não faça isso, você vai voltar a ficar doente de novo. Naquela época ele não podia dizer isso. Mas hoje nós podemos dizer, se você não tomar seu remédio, se você não fizer seu exercício, não fizer sua dieta, não se dá, você pode piorar sua situação, a situação física, de saúde. Então, meus amigos, nos cuidemos. Cuidemos porque Jesus disse a todos nós que o nosso Pai nos ama. E lá no livro dos Espíritos está escrito que Deus nos ama incondicionalmente. Ele sabe, Ele conhece o íntimo de cada um de nós. E mesmo assim, Ele nos ama profundamente. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pela oportunidade de estar presente aqui nesse trabalho.